Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana Cariani. E hoje nós vamos falar... Eu já imaginei um dia eu estaria na seleção brasileira jogando Copa do Mundo. Mas, como o futebol não era um talento que eu tinha desde quando eu nasci, o mais perto que eu vou chegar da seleção brasileira com certeza será nesse episódio de hoje. Foi agora, né? É o limite. É o limite, é o mais perto. Mas enfim, né? Vale a pena, de qualquer forma. Já é um começo. E recadinhos de hoje, lembrando que, então anota aí pra você não perder, se você compartilhar os episódios do Papo de Fotógrafo nas suas redes sociais, você concorre a prêmios. Pode ser um chiclete, uma bala, um bombom, uma caneca ou alguns outros prêmios dos nossos parceiros. Então não perca a oportunidade. As probabilidades aumentam, né? Você tá aumentando a lista de doces. É assim que funciona, né? Já que as pessoas acabam caindo um pouquinho mais assim, não, eu vou fazer porque eu vou ganhar um bombom, chocolatezinho faz bem, então a galera acaba compartilhando mais quando tem doces envolvidos. Mas enfim, compartilhou, tem a chance de ganhar. Quem sabe de repente vai até uma caneca com um bombom dentro, né? Tipo aquelas da Cacau Show, né? Então, enfim, compartilhando nas suas redes sociais, no Instagram, no Stories, no Facebook. Não esquece de marcar a gente pra gente acompanhar, poder pôr você na lista e esperar pra ver se você é o ganhador do mês. Então, fique ligado, não perca essa oportunidade. Outro recadinho super importante, dia 1º de abril, e isso não é uma mentira, GPix Day, e você não pode perder, que são palestras incríveis. Se você estava procurando um conteúdo novo sobre fotografia, né, editorial de revista, fotografia de rua e criatividade, e você não pode perder. Então o GPix Day vai trazer um conteúdo super bacana com que pessoas muito queridas e nós estaremos acompanhando tudo de pertinho. Então se você quiser aproveitar e dar um abraço na gente, e pode dar os bombons que a gente já está premiando no sorteio, você pode dar pra gente repor o nosso estoque. Então, acessa agora digipixpro.com.br, veja as informações e lembrando que o valor que você utilizar na inscrição, né, investir na inscrição, você recebe de volta como voucher para utilizar nos produtos da Digipix. Então é praticamente de graça que você participa desse encontro muito gostoso e com muito conhecimento. Então acessa agora digipixpro.com.br. E falando em coisa de graça, em prêmio e recompensa, os usuários da Album Pro Site ganharam um presentinho, né, da Album. Agora em abril eles vão completar 4 anos de existência e eles liberaram um pacotão com uma retribuição pela fidelidade e parceria que nós clientes temos com a Album. Este plano é o Album Pro Site Legacy, que inclui o Proof, o Design Inbox, a realidade aumentada e o Pro Site. Então é só você entrar lá na sua plataforma dentro da Album, albumpro.com.br, e já usar tudo, que já tá tudo liberadinho lá pra você usar. E não é só isso. Pode ser que quando esse episódio for ao ar, já tenha uma outra novidade da Album pra você. E se você não tá sabendo, acompanhe as redes sociais do Papo de Fotógrafo, porque provavelmente a gente já compartilhou essa informação com você, ou se não compartilhamos até a publicação deste episódio, iremos compartilhar e você não pode perder, porque são novidades incríveis. Então não perca essa chance. Pode ser que a gente esteja prevendo o futuro. Pretérito do passado do futuro. Nossa! E lembrando que se você quer, gosta e está aí disponível para compartilhar conhecimento, opiniões sobre fotografia, o canal do Papo de Fotógrafo está totalmente aberto para você poder difundir aí seus pensamentos sobre este mercado. Pode ser através de podcast, pode ser através de artigos, pode ser através de vídeos, e nós iremos compartilhar e publicar também no nosso site. Então mande um e-mail agora para contato@papodefotografo.com.br, saiba como fazer essa distribuição de conhecimento, de ideias e pensamentos, e nós iremos ajudar ao maior número de pessoas receber todo esse conteúdo, combinado? Então fique com o bate-papo de hoje, que eu diria que nem é bate-papo, é quase um bate-bola. Tô me sentindo já íntimo do Neymar depois dessa conversa.
Bom, então vamos começar o bate-papo de hoje. Vai ser praticamente um bate-bola, só por causa do tema do episódio. Mas vamos conhecer então um pouquinho do nosso convidado de hoje. Lucas, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que sou um apaixonado por futebol, estou muito contente de poder gravar um programa e falar da nossa seleção. Assim, não da nossa seleção em si, mas do seu trabalho com eles, né? Porque se ficar aqui, não vai perguntar só curiosidades. E aproveitando em bala, fala um pouquinho, né? Conta a sua história de relação aí com a fotografia. Pessoal, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre fotografia, sobre o meu trabalho. Estou muito honrado também de estar falando com vocês, porque sei que vocês entrevistam muitas pessoas, muitos fotógrafos importantes, muita gente com um trabalho legal, então estou muito honrado de estar falando aqui. Um pouquinho da minha história. Eu comecei em 2009, eu fazia faculdade de desenho industrial, mas não me sentia muito realizado nisso, não. E aí eu fui buscar um pouco, estava nas férias, fui fazer um curso de fotografia. Olha, não me pergunte por quê. Surgiu esse interesse, eu fui fazer o curso. Fiz o curso no Ateliê da Imagem, na URC, aqui no Rio, curso básico de fotografia, a gente aprende obturador, enfim, diafragma, aquele cursinho básico. E aí, comprei minha primeira câmera com um dinheirinho que eu tinha guardado, lembro até hoje, R$1.600. Comprei uma Canon XSI com uma 1855. Época boa essa, né? Que custava barato o equipamento. Mais ou menos, porque naquela época R$1.800 também não era os R$1.800 de hoje, né? Mas sim, a gente tinha... Era melhor, o preço do dólar ali ainda era parecido, se eu não me engano. Era mais barato, pelo menos. E aí eu comprei essa câmera e aí comecei no curso a fotografar e tal. Me deslumbrava muito com conseguir fazer o foco na frente, deixar o fundo desfocado. Isso no começo, pro fotógrafo a gente acha que é uma baita foto, faz uma foto de uma gota, faz uma foto de um negócio. Tem um fundo desfocado, pra gente a foto tá boa. E aí comecei a fotografar algumas coisas assim de cotidiano, de dia a dia, aprendendo mesmo. E meu cunhado na época trabalhava no Diário Lance. E falou, tem um pessoal lá, uns fotógrafos, na época o Diário Lance era imenso ainda, tinham, sei lá, 7, 8 fotógrafos. Hoje, infelizmente, não tem um no jornal, enfim. A crise no jornalismo a gente fala depois, outro episódio. E aí ele me levou, na época era o Gilvan de Souza, até o ano passado era fotógrafo do Flamengo, um grande amigo meu, considero um padrinho dentro da profissão. Ele me levou lá para conhecer o Gilvan, e o Gilvan me levou para uma saída, que na época a pauta era um treino do Botafogo, em General Severiano. E aí eu fui pro jornal, saí com ele no carro, e só aquele primeiro contato com a redação, que para quem não conhece redação, é um ambiente descontraído de trabalho, é um ambiente, ainda mais redação do Lance, que é de esporte, é um ambiente interessante. Quem não conhece, é importante conhecer, pelo menos o jornal da sua cidade. De repente, desperta um interesse no pessoal. Ainda mais redação do Lance no Rio de Janeiro, né? Sim, na época era uma coisa linda. Inclusive, foi gravada uma cena do Tropa de Elite lá, do Tropa de Elite 2. A redação era linda. E aí a gente foi para essa saída, ele me emprestou uma 400mm, que para qualquer iniciante é a lente que impressiona, né? A gente olha aquela lente gigante, pesada, e aí eu botei minha XSI ali, que sumiu perto da lente, ficou igual uma saboneteirazinha. E aí eu fiz o treino, peguei algumas dicas com ele, que já era um fotógrafo experiente, fiz algumas fotos e me apaixonei por aquilo. Assim, não pelo esporte em si. Esse primeiro contato com o esporte, parece que hoje eu trabalho na CBF por conta desse primeiro contato. Não foi. Eu falei, cara, eu gostei e quero trabalhar com fotojornalismo. Queria fazer outras coisas, queria fazer coisas além da fotografia esportiva. E aí fui procurar estágios nos jornais. Não fazia ideia de como era esse mercado. Peguei um álbum bonito, comprei um álbum caro, que eu lembro, numa loja que tem aqui no Rio. Imprimi minhas melhores fotos, que eram fotos de pegada na praia, fotos de panning de um carro aleatório, fotos de paisagem, enfim. E aí peguei, imprimi, botei naquele álbum bonito, fui levar, bati na porta do Jornal Globo. Fui lá, conversei com o editor, e aí o editor, é óbvio que aquele portfólio não teria vaga num jornal tão grande. Assim, eu fui buscando uma vaga de estágio, enfim, que não é habitual do fotojornalismo ter estagiário, infelizmente. E aí eles falam, cara, de repente mais pra frente, é aquela história, né? Aquela dispensada educada. Mas eu não desisti, fui no Jornal Dia. E aí também é a mesma coisa. Aí bati no JB, que na época ainda existia o impresso, depois acabou, agora voltou, no Jornal do Brasil. Fui recebido pelo Evandro Teixeira. E aí o Evandro Teixeira pegou, olhou,
e me dispensou do mesmo jeito, mas assim, hoje em dia eu entendo por quê. Era muito ruim meu portfólio, ainda mais pra jornalismo, pra jornais grandes. E aí eu fui, pulei pro outro lado da poça. A gente fala aqui no Rio que a gente vai pro outro lado da poça quando vai pra Niterói, que atravessa a ponte. Fui pro jornal O Fluminense, que era um jornal pequenininho lá de Niterói. Pequenininho não, um jornal grande de Niterói, mas pequeno em relação ao estado. Também falaram que não tinha vaga e tal. E aí falaram assim, olha, vai no São Gonçalo, que é uma cidade vizinha a Niterói, que é uma cidade bem violenta e tal, tem fama de ser uma cidade violenta, que um fotógrafo morreu na semana passada lá. Nossa, que substituição, hein? De repente tem uma vaga lá. Aí eu, beleza, tá bom. Voltei pra casa pensando naquilo, cara, será que esse cara morreu em ação, trabalhando e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu tô procurando, eu vou. Tava de férias, vou. Cheguei no São Gonçalo, fui recebido pelo Kiko Charré, que é o editor de fotografia de lá. Lá na época eram 8 fotógrafos. Esse fotógrafo tinha morrido, mas por causas naturais, era um senhor já. E aí, eu não sei se o Kiko me deu a oportunidade por estar precisando de um fotógrafo para pegar a bomba, ou se ele viu algum talento no meu portfólio. Mas ele falou, não, gostei muito e tal, não sei o quê. Eu vou te ligar, você vem na segunda-feira, blá, 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 não sei o quê. Eu falei, beleza, tô de férias, vou. Aí fui lá na segunda-feira, ele me ofereceu uma vaga, ele falou, olha, o pessoal queria te dar uma vaga de estagiário. Só que eu falei que você não ia aceitar, porque o salário era R$ 151,50, sei lá. Aí eu falei, eu não vou dar essa vaga para menino, vou dar uma vaga de trainee, que era R$ 800, eu acho. Eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada e tal, tinha feito alguns trabalhinhos de fotógrafo, assim, em boate e tal. Falei, R$860 para mim tá bom, e eu quero começar, quero aprender. E aí fui, ia todo dia para São Gonçalo, trabalhar lá como fotojornalista, com a minha 1855, depois eu até comprei uma 75-300, que era uma tele bem escura, era 456 de diafragma. Mas aí, no meu primeiro dia lá, a editora falou assim pra mim, olha, você vai sair com outro fotógrafo pra ele te acompanhar, pra você entender como é que é o trabalho e tal, não sei o que. Eu, não, tudo bem, ótimo. Vocês vão no cemitério fazer um enterro da fulana de tal, não sei o que. E aquilo caiu a ficha, eu falei assim, cara, onde é que eu tô me metendo? Olha a pauta que eu vou fazer e tal. Eu era muito novo, aquilo me impressionava ainda. Mas eu não desisti, eu entrei no carro e fui. E aí comecei a entender as histórias que o Jornal São Gonçalo fazia, que eram tragédias do dia a dia, mas que mexiam comigo, assim. Tinha um cunho, eu entendi aquilo ali como uma ajuda, assim. Às vezes a gente fiz muito defunto, fiz muito morto na rua, fiz muito traficante, tiroteio, um monte de coisa ruim, mas que no fundo às vezes tinha alguma ajuda social naquilo, assim. Eu pensava muito em mostrar a realidade, sabe? Eu tinha muito esse desejo de mostrar a realidade do que acontecia ali. E aí foi nessa pegada que eu caí dentro do Gonçalo, passei a ser o primeiro fotógrafo, que era o fotógrafo que saía de manhã, que na teoria era o mais importante lá, fazia as pautas principais de polícia. Eu considero que eu me destaquei um pouco nessa área, eu tinha um trabalho legal quando se tratava de violência, assim. Eu tinha uma certa sensibilidade para aquilo. E aí eu fiquei lá até 2013. Em 2013 eu fiz uma foto numa situação de confronto entre polícia e bandido. Mataram um menino com um tiro nas costas e aí começou uma manifestação dos moradores e tal. E aí tinha, acho que era a irmã da vítima que estava grávida, e um policial partiu pra cima dela, com a arma na mão, e agrediu e tal. Eu fiz toda essa sequência. O jornal publicou no dia seguinte, no domingo, eu tava de plantão, e aí na segunda, eu vinha de plantão de sábado e domingo, na segunda eu tinha folga. Na segunda eu tava em casa, comecei a receber um monte na época a gente usava rádio, Nextel e tal. Comecei a receber um monte de rádio, um monte de mensagem falando que o batalhão inteiro tava atrás de mim, que tava me ameaçando de morte, não sei o que não podia ter feito aquilo, que o policial ia ser preso, que não sei o que lá. E aí aquilo me deu... Eu fiquei tão mal, assim, tão nervoso com aquela situação toda, que eu fui no jornal no dia seguinte, assim, escondido, e aí pedi, pelo amor de Deus, pra me darem férias, e aí depois das férias eu ia ver o que eu ia fazer. E assim foi feito, assim, eu tirei férias, fiquei dentro de casa, fiquei muito neurótico com isso, assim, saía de casa, achava que tava sendo seguido e tal. O pior é que é uma situação, tipo, não é igual o Instagram, né, que você pode deletar a foto e teoricamente tá resolvido, né? Sim. Tá lá, assim, já era. Depois que foi pra banca, já era, sabe, não tem volta. E assim, querendo ou não, hoje eu paro pra pensar, eu fiz o meu trabalho, entendeu? Eu tava lá e talvez se eu tivesse noção da gravidade eu não teria publicado, mas
eu fui num calor do momento, aquela pegada de direitos humanos, aquela pegada de mostrar a realidade, tava muito em mim naquela época. E eu falei, cara, eu preciso mostrar isso e mandei publicar. Na época eu que tava fechando o jornal, eu que botei pro diagramador botar e tal. E aí depois das férias eu falei, cara, ó, não dá mais pra mim. E eu já tava sentindo que eu tava passando dos limites lá, assim, eu já tava batendo com a cabeça no teto. Eu queria ir pra um jornal maior, eu queria ir aprender com outras pessoas e tal. E nessa eu saí no dia, e aí eu comecei a fazer freela pro Jornal Extra, que é um braço do Jornal Globo aqui, do Grupo Infoglobo. Hoje Grupo Globo que chama, né? E aí comecei a fazer freela lá e tal. Tinha uma coisa que me incomodava um pouco lá, assim, que era... Eu tinha o desejo de fazer plantão, de fazer polícia, isso no Rio, assim. Eu queria fazer operação no Rio, queria fazer nas favelas daqui, Você queria trabalhar, né? Tipo, você queria sair pra trabalhar, fazer plantão no Rio, né? Aí dá pra fazer, né? O Extra tinha, assim, uma gama grande de fotógrafos, trabalhei lá, com muita gente boa. E aí me incomodava porque o Extra tem uma pegada também de trabalhar com TV, tipo, revista de canal, de TV, algumas coisas de fofoca, algumas coisas, dica pra mulher e tal. E aí começava a me botar, fazer passo a passo de cabelo, fazer Projac, o artista tal tá se destacando em Malhação, vai pro Projac fazer. E aí passava o dia inteiro no Projac pra fazer fotos de um artista, e aquilo me incomodava um pouco, assim. E aí quando surgia um plantão, uma pauta boa, eu ficava radiante, porque, assim, o tesão que eu tinha no jornal impresso era ver a foto no jornal no dia seguinte, entendeu? Ver o que as pessoas estavam comentando, passar na banca, ver as pessoas olhando a foto, comentando a foto. E quando eu fazia uma pauta que não cabia no meu trabalho, assim, sei lá, não fazia sentido, sabe? E aquilo me incomodava um pouco. E aí eu fui pro Globo, fiz um mês de freela no Globo, fiz algumas pautas legais lá e tal. Tinha alguns editores que elogiavam o meu trabalho. E aí, logo nesse iniciozinho lá, eu tava na sala dos fotógrafos, editando meu material, alguma pauta boba perto das outras, assim, tinham grandes pessoas ali naquela sala, Márcia Folleto, Custódio Coimbra, enfim, várias pessoas. E aí, daqui a pouco, me chamou a atenção o Domingos Peixoto, que é um fotógrafo milenar do Globo, muito respeitado, falando: "Ô menino, você não é o Lucas?" Aí eu sou. Aí ele: "Vem cá." Aí eu corri lá, ele: "Cara, você tá na final do Prêmio Líbero Badaró." Pô, um prêmio feito lá no São Gonçalo antes de sair. Eu falei, cara, que incrível e tal. É incrível como as pessoas ali começaram a me olhar com outros olhos, né, depois disso. As pessoas que, assim, eu era mais um ali, as pessoas começaram a olhar pra mim diferente, assim, poxa, esse menino tá aqui. Ora me olhavam assim, esse menino tá aqui pra roubar minha vaga. Ora me olhavam com um olhar de admiração. E, assim, esse dia foi muito legal pra mim. Eu fui pra casa muito feliz, assim, porque o Domingos é um cara que eu admirava muito, o trabalho, a pessoa dele, e ele, primeiro, reconhecer que era eu, reconhecer que aquele Lucas ali era eu, né, e ter me chamado na sala e ter feito aquilo na frente de todo mundo foi muito importante pra mim. E aí, esse mês no Globo acabou, eu voltei pro Extra. O editor do Extra, na época, fez um negócio que, na época, eu fiquei muito, muito chateado. Ele sabendo dessa situação do prêmio, que era o Líbero Badaró, que era um prêmio importante, mas nem todo mundo conhece, né? Me chamou e aí mostrou a lista de fotos e de fotógrafos que o Extra estava mandando pro Prêmio ESSO. Aqui, nós temos 7 fotógrafos, vamos mandar não sei quantas fotos pro Prêmio ESSO, blá blá blá, não sei o que, legal. E aí, uma semana depois, um dos diagramadores lá, que é um amigo meu, me ligou, falou: "Lucas, você tá na final do Prêmio ESSO." E aí, pô, o Prêmio ESSO é o máximo pro jornalismo, né? Assim, jornalismo nacional pra gente é um prêmio muito reconhecido. Justamente com essa foto também. E aí eu fui olhar a lista rápido, não tinha nenhum do ESSO, do Extra. Assim, achei um pouco arrogante da parte dele naquela hora, essa situação, mas também não falei nada, assim, meu trabalho seguiu. Acabou que eu não ganhei nenhum dos dois. No Líbero Badaró eu fui pra São Paulo, fui pra premiação, não ganhei, perdi por uma foto do Sul, acho que foi alguma coisa do enterro de alguma vítima da Botkiss, se eu não me engano. E o ESSO eu perdi por uma foto de manifestação também. 2013 foi um ano com muitas fotos boas, assim, por causa das manifestações. Com muitas manifestações pelo país, né? Diga-se de passagem. E aí eu perdi uma foto incrível. Esqueci o nome do fotógrafo agora, infelizmente. Não vou procurar saber.
Mais uma foto de São Paulo de um PM puxando a pistola também, muito boa foto. Mas enfim, pouco tempo depois, em 2014, eu fui chamado para trabalhar numa campanha política do Pezão, do governador Pezão aqui do Rio, e isso ia contra a minha pegada de pouco tempo atrás, assim, que eu tinha no jornal de trabalhar mostrando realidade, mostrando contra a política, contra a polícia, blá blá blá. Mas eu tava desempregado, assim, tava fazendo freela pro Extra, era uma proposta financeira absurda, quem já trabalhou em campanha sabe como é. A remuneração não tem igual, no jornalismo você não vai receber aquilo que você trabalha numa campanha, você não vai receber em 1 ano, talvez em 2. E aí eu abracei, entendi que o meu trabalho não tinha a ver com a situação política do país, não tinha a ver com o político em si, e tinha a ver com o meu trabalho. Eu tinha que ir lá e registrar da melhor forma possível aquilo ali e fazer por merecer aquele dinheiro. E foi o que eu fiz. Foram 4 meses, cara, seguindo o Pezão de ponta a ponta do estado, de muitas fotos que eu na época gostei, assim, dele, do povo botando esperança nele. Assim, foram fotos que naquela época foram importantes pra mim. Agora, esse ano, foi uma frustração muito grande, cara, muito grande com a prisão dele. Eu fiquei muito frustrado. Eu agora tirei do meu currículo essa situação de ter trabalhado em campanha. Na época foi importante pra mim, mas que hoje eu me sinto frustrado com toda aquela situação de ter trabalhado para uma pessoa que, no fundo, foi desonesta com o povo. Enfim, de alguma maneira eu posso ter ajudado na eleição dele. Mas, enfim, na época a situação não era aquela e eu abracei a causa, fiz esse trabalho, fiz a minha experiência na política, sei com que eu posso trabalhar, com que eu não posso na política. Sim, teve a sua importância. E aí, depois disso, com essa experiência em assessoria, eu fui trabalhar numa agência chamada Mova Press. É conhecida no mundo do esporte, assim, porque muito jornal impresso, muito portal usa a Mova Press para ilustrar suas páginas. É uma plataforma gratuita de acesso às fotos de seleção brasileira e tal, que trabalha com um viés voltado para patrocinadores. A nossa intenção era assim, fazer treino da seleção, fazer jogo da seleção, dando destaque para as marcas que patrocinavam a seleção brasileira. E assim, fui muito feliz lá na Mova também, emplaquei muita foto importante na imprensa e aquilo me deixava bem contente. Por ser uma empresa muito próxima da CBF, trabalhando com os patrocinadores, quando surgiu a vaga na CBF, eles automaticamente já conheciam o meu trabalho e tal, e me convidaram para trabalhar aqui. Isso foi em 2016, próximo às Olimpíadas. Próximo não, um pouco antes das Olimpíadas. Só que eu já estava credenciado como Mova Press. E aí eu falei pro diretor de comunicação daqui da CBF, falei, olha, seria uma honra trabalhar na CBF, ser fotógrafo da seleção brasileira, eu tenho muita vontade, mas infelizmente eu não posso nesse momento, porque eu tenho um compromisso com a Mova para a cobertura das Olimpíadas, né? E aí ele falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai esperar você fazer as Olimpíadas e vai te contratar logo depois das Olimpíadas. A gente vai usar as fotos da Mova durante as Olimpíadas e aí logo depois que acabar as Olimpíadas a gente contrata. Aquilo pra mim foi perfeito. Eu me senti até valorizado por essa espera, assim. Eu acho que de repente eles poderiam falar, então beleza, você não quer, vamos atrás de outro. Mas enfim, e aí as Olimpíadas foi o meu primeiro contato com delegação, com viagem em voo fretado da seleção brasileira. E aquilo tudo era muito novo pra mim e aí começou a minha história com futebol. Que no final das contas, resumindo, é uma mistura de tudo que você fez antes, concentrado em 11 pessoas. Exatamente. Eu esqueci de falar um detalhe que na época lá do São Gonçalo, eu corri muito atrás, porque eu tinha interesse em saber pelo menos como é trabalhar com esporte. Assim, eu fui falando e pulei algumas partes. Como é trabalhar com esporte. E aí eu corri muito atrás pra tirar a FOC, cara. Foi uma briga lá no jornal, na época que eu era trainee, que eu não poderia ter FOC, eu não poderia ter registro, mas aí eu bati de frente, fui lá, tirei meu registro, falei, ó, tirei meu registro, tá aqui, vocês se virem e me contratem. E aí me contrataram como profissional, e aí eu pude trabalhar a FOC que a gente tira pra quem não sabe, é pra fazer os jogos dentro de campo. E aí eu comecei por conta própria, cara, nos jogos. Que o São Gonçalo, na época, tinha uma parceria com o Dia, que a gente pegava as fotos do dia pra usar no jornal. E nunca mandaram um fotógrafo pra fazer isso,
Até porque era um custo, assim, mandar o cara de São Gonçalo pra Engenhão, pra Maracanã, pra fazer foto que o dia disponibilizaria de graça. E aí eu comecei por conta própria a fazer os jogos, fiz final de brasileiro, fiz campeonato carioca. E assim, aí eu pedi ajuda ao Gilvan, falava, Gilvan, não tenho equipamento. Aí o Gilvan arrumava um jeito, pegava uma lente no lance emprestada e levava pra mim. E aí, porra, eu brigava pra caramba, os caras com um DX, com as câmeras fazendo 10 fotos por segundo e eu com 50D, com 30D, fazendo uma foto por segundo, sei lá, que para esporte é muito lento. E aí eu fui fazendo isso até que um dia um repórter lá no São Gonçalo falou assim, Lucas, abriu credenciamento para a Copa América na Argentina, isso em 2011. Eu vou tentar, vamos? Vamos. Fizemos credenciamento, foi aprovado. A gente falou, cara, que máximo, vai ser a primeira cobertura internacional do jornal, a gente precisa buscar financiar isso. E aí fomos no comercial, o comercial conseguiu fazer um caderno especial para vender anúncio, para mandar, eu e o Leonardo Barros. E aí, cara, a gente foi, mas no pior voo, a gente ficou no pior hotel, foi um perrengue danado, assim. E acabou que a seleção brasileira foi eliminada pro Paraguai, em La Plata, e a gente voltou. Mas, assim, foi importante pro jornal, foi importante para mim, pro repórter. Foi uma experiência bacana, que foi nossa primeira cobertura internacional. Meu primeiro contato com a seleção brasileira, que não imaginava nunca estar trabalhando na seleção brasileira. Mas, assim, essa foi uma parte importante que eu pulei aí na história toda, mas tô voltando aí pra falar. Ou seja, você foi pé frio na primeira vez que você fotografou a seleção brasileira, mas na segunda, nas Olimpíadas, já foi pé quente. Eu fui pé quente, eu entrei com o pé direito. Falando um pouquinho quando você entrou, né? Como é que era esse vírus? Porque é um vislumbre, né? Você acaba chegando num lugar que muitos brasileiros provavelmente gostariam de acompanhar o dia a dia da seleção, ter contato com grandes jogadores que estão espalhados pelo mundo. Como é que foi esses primeiros dias de trabalho com essa galera, assim? Você ficou meio assustado? A galera te recebeu bem? Como é que é? Cara, então, eu sou apaixonado por futebol, sou doente pelo meu time, assim, mas eu sempre, acho que talvez por essa situação de ter fotografado algum campeonato antes, eu sempre soube deixar a idolatria de lado, assim, a idolatria de um Neymar, de um Marquinhos, enfim, de alguns grandes jogadores. E isso foi um benefício para mim desde a época que a gente chegou. A gente tem um problema aqui na confederação, em qualquer área, não é na fotografia. A gente tem um problema das pessoas não saberem lidar com essa idolatria e não saber separar o momento do trabalho e o momento do fã, entendeu? E aí eu acho que foi aí que eu ganhei espaço, porque o jogador é um cara muito requisitado, são jogadores que têm muito dinheiro, que têm muita fama, e aí eles percebem quando a pessoa está do lado dele por algum tipo de interesse, por querer mostrar que está do lado, querer, não sei, alguma coisa nesse sentido. E aí eu, cara, ainda bem não tenho isso, assim. Sou fã dos caras, sou fã do trabalho deles, sou fã das pessoas que eles são, que a grande maioria mas desde o início eu soube separar isso. E acho que talvez por isso eu tenha sido bem recebido. Eu sabia o meu lugar ali naquela situação toda, entendeu? Eu sabia que eu não era mais um deles. Tem muita gente que, por estar perto, acha que é um jogador. E não é bem assim, sabe? E eu acho que isso é importante no trabalho do fotógrafo, a gente saber o nosso lugar. Se você é fotógrafo do presidente da República, você tem que saber que você é presidente da República, tem a sua relevância, tem a sua importância, mas tem o seu lugar. Você não é o presidente, você não tem que estar do lado, não tem que estar colado, não tem que aparecer. Não é um amigo, né? Não é íntimo da pessoa. Você pode criar uma amizade, você pode criar uma intimidade, mas pelo menos deixa isso fora das câmeras, sabe? Você não precisa estar... O cara vai sair da frente de um monte de câmera e ficar do lado pra aparecer. Assim, eu não acho isso legal. E aí, no primeiro momento foi isso, assim, quando eu vi o Neymar pela primeira vez, quando eu falei com o Neymar pela primeira vez, Neymar eu tô dando como exemplo geral, que muita gente me pergunta, como é o Neymar? Como é o Neymar? Como é o Neymar? Acho que é a pergunta que eu mais recebo, assim, que as pessoas mais querem saber. Então vamos mudar, como é que é o Daniel Alves? O Daniel Alves é fantástico, pessoa extraordinária. Sem palavras, já das melhores pessoas que tem ali. Olha, tá vendo? Petroco foi na lata. Eu gosto do Daniel Alves também. O Daniel Alves é fantástico, cara, fantástico. Mas aí, assim, é lógico que você fica impactado com aquilo, assim, você imagina como é a vida dele, como são as viagens, como são... Enfim, você se pega pensando nisso, é impossível não pensar. Mas você tem que trabalhar isso de forma normal e
E com o tempo você acostuma, assim. E como é que foi depois de adaptação, né, desse processo de entender como é que funciona e se colocar no seu lugar? Como é que é o dia a dia do seu trabalho hoje, né? Como é que funciona o trabalho de um fotógrafo que está dentro... Porque existe uma diferença das pessoas, como você participava de uma agência, que tinha ou ia em dia de partida, ou de treinos, que tinham, como a imprensa tem, né, liberado ou não, dependendo do treinamento. Mas hoje você praticamente vive dentro da CBF e trabalha para a CBF, cobrindo vários eventos. Como é que é esse dia a dia? Como é que funciona o seu trabalho? Você é pautado? Ou você já sabe, vai ter campeonato X, eu tenho que ir, tem mais pessoas fotografando? Como é que é o dia a dia aí dentro hoje? O dia a dia é o seguinte, nós temos... eu não sou fotógrafo da Seleção Brasileira, eu sou fotógrafo da Confederação Brasileira de Futebol. A seleção é o principal produto da Confederação Brasileira de Futebol, mas eu tenho outras funções. As pessoas às vezes acham que se a seleção principal não está reunida, é porque você está em casa na praia ou na praia. Não é. Eu tenho um expediente para cumprir, normalmente de 10 às 7. Não tem nenhuma seleção reunida. Quando não tem nenhuma competição rolando, enfim, quando não tem uma pauta fora daqui, a minha função aqui é ficar cobrindo algumas reuniões importantes que tem. Às vezes o presidente recebe algumas visitas importantes, às vezes o Tite recebe algumas visitas importantes. O Tite trabalha aqui, cumpre o mesmo expediente que todo mundo. A gente tem algumas pautas internas aqui, alguns sorteios de, Copa do Brasil. Tem alguns eventos aqui, geralmente, assim, encontros de médicos, encontros de arbitragem. Tem muita coisa aqui rolando no dia a dia da CBF. E a gente também faz uma cobertura muito, muito boa das finais das competições CBF, que, se eu não me engano, ano passado foram 20 ou 19, sei lá, incluindo competições femininas, competições de base. E aí a gente tá sempre nessa cobertura, assim, vai ter uma entrega de troféu, da Taça da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, final da Série B, final da Série C. E aí, cara, essas pautas eu particularmente adoro fazer, assim. Adoro fazer final de Série B, final de Série C. Eu encontro muita gente que você vê que é doida por futebol, cara, assim. O cara dá a vida pelo clube dele, que é da Série D, da Série C, e isso me apaixona, assim. Eu adoro ir pro interior do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, fazer esses jogos. E a gente também tem as coberturas das seleções, né, que são as seleções masculinas e femininas principais e as de base. Junta toda essa informação que eu dei pra vocês, e a gente aqui, com a minha opinião e com a opinião do nosso gerente, com a opinião do nosso diretor, a gente chega a uma conclusão do que é importante eu estar, do que não é importante, quais as viagens são importantes. A gente faz uma estratégia de onde eu devo ir, onde eu não devo ir, se eu consigo me deslocar de uma cidade, de um país para o outro, enfim. A gente está sempre fazendo esse planejamento aqui, que não é tão prévio, por conta das mudanças de data, por conta dos resultados, enfim. Muitas vezes a gente não sabe onde a gente vai estar semana que vem, porque tá dependendo do resultado de um jogo. A gente não sabe onde vai ser a final da Copa do Brasil semana que vem, porque não sabe quem ganhou a semi ainda, entendeu? Então o planejamento é muito em cima da hora, mas existe. E aí, uma coisa que é interessante aqui na casa, que aconteceu agora, foi que eu consegui, e assim, vai contra a ideia do mercado, como eu tinha falado no início lá, que a gente não vê estagiário de fotojornalismo, juntou aqui e chegou à conclusão de que um dos nossos estagiários poderia ser de foto. E aí, isso era um desejo muito grande, assim, meu, que assim como o Kiko lá atrás me deu uma oportunidade, eu gosto de estar dando uma oportunidade, assim. Foi um dia muito importante pra mim ter aqui 6 pretendentes a estágio, eu poder entrevistar e, infelizmente, não poder dar vaga para todos, mas poder estar dando oportunidade, oportunizando, como diz o Tite, poder estar dando essa oportunidade para alguém estar aqui dentro trabalhando comigo. O dia que tiver outra vaga, você pode me avisar, eu mando currículo, não tem problema. E aí entrou a Laís, tá aqui trabalhando com a gente, e aí consegue cobrir bem aqui a minha ausência quando eu tô fora, nessas reuniões e tal. E agora ela tá começando a me acompanhar também no campo para pegar um pouco mais de experiência para tá fazendo a cobertura também quando tiverem 2 jogos, quando tiverem 2 eventos simultâneos, ela poder me cobrir a altura também, né?
Uma curiosidade, né? Você estava falando de que existe uma pauta interna e também existe a cobertura dos eventos oficiais da CBF. Mas você citou uma coisa, né? Se você, eu gosto de fazer final de Série B, Série C, que a gente percebe o quanto as pessoas são apaixonadas por essa modalidade. Em algum momento, né? Tirando, óbvio, a pauta que você tem que cobrir, o que você tem que registrar, em algum momento você tem a liberdade de fotografar, por exemplo, torcida, o que acontece fora do jogo, justamente para mostrar essa ligação das pessoas com o esporte? Ou isso é uma coisa sua que você acaba fazendo por já estar ali e guarda para você e não usa isso para a CBF em si? Cara, eu felizmente, talvez por ser o único fotógrafo aqui, eu tenho uma liberdade de poder fotografar o que eu quiser. E assim, se eu descobrir uma pauta sozinho semana que vem, vender isso, falar, cara, é importante por isso, quero ir, me manda. A CBF tá de braços abertos para receber as minhas ideias. Eu me dou super bem aqui com o pessoal das redes sociais. A gente tem um planejamento, a gente renovou todo o nosso planejamento de redes sociais. Todas as ideias que eu dou sempre são bem-vindas, assim, a gente trabalha muito, porque rede social, querendo ou não, todo mundo consome, então todo mundo tem um pouco de experiência. Claro que o pessoal que está aqui estudou isso, sabe lidar mais com redes sociais e tal, mas as ideias são muito aceitas aqui. Então, quando eu vou para um estádio e faço uma foto de um torcedor, talvez, assim, não tem um gancho para fazer uma matéria, não tem um gancho para botar no nosso site, mas tem um gancho para rede social que assim, a gente está mostrando, cara, que o torcedor é apaixonado por futebol e essa é a nossa vida. Às vezes eu brinco aqui falando, pô, não aguento mais chegar no trabalho e vocês estarem falando de futebol. É porque a nossa vida é essa, a gente trabalha com isso, com a maior paixão do brasileiro. Então, quando eu faço uma foto de um torcedor chorando, um torcedor sorrindo, um torcedor pintado, se eu quiser eu vou postar nas redes sociais da CBF, a gente vai trabalhar nisso aqui, vai achar um gancho, vai achar a pegada e vai usar. Então eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser e tenho a liberdade assim, beleza, não teve um gancho, não usamos. Beleza, eu vou usar nas minhas redes sociais, eu vou usar para mim, vou botar no meu papel de parede aqui e vou admirar. Mas a liberdade para produzir eu tenho, não tem nada que freie isso, não. E acho que não tem que ter para ninguém, assim, se você tem um freio na sua empresa, no seu trabalho, para não fotografar alguma coisa, acho que isso não existe, cara. Se você não estiver comprometendo o trabalho que você tem que fazer, fotografa, cara. Vai lá, fotografa e guarda pra você, entendeu? Aquela sua experiência do fotojornalismo que você queria fazer, mudar o mundo, mostrar a realidade. Quando tem briga de torcida, dá vontade de sair correndo de dentro do estádio lá pra fora pra fotografar? Ou você dessa vez tá de boa, fica ali dentro mesmo, sem correr riscos? Cara, assim, nesse sentido de briga de torcida, eu não tenho interesse, cara. Não tenho interesse porque é uma realidade que não interessa se eu vou mostrar ou não, porque não vai mudar. Eu acho que brutais como essas pessoas são, não merecem atenção, assim, sabe? Criança que chora pra ter atenção, talvez seja isso, talvez, acho que quanto menos a gente mostrar é melhor, porque não faz sentido a atenção ter que ser das autoridades, enfim. Acho que quanto mais a gente mostra, é isso que eles querem aparecer, entendeu? Concordo, eu acho válido, até na Copa do Mundo se usa muito isso, né? Invadir o campo, não vamos mostrar, justamente pra inibir, a mesma forma. Era mais uma brincadeira de como você gostava do fotojornalismo, de sair... Sim. E eu entendi o que você quis dizer e vou trazer para outro tema que não é briga de torcida. Mas, por exemplo, quando tem uma operação que eu tô vendo na televisão, quando tem alguma confusão que aqui no Rio a gente tem direto, enfim, cobertura policial. Às vezes a gente se encontra no meio de um tiroteio, você tá preso numa linha vermelha que vocês devem ouvir muito aí pelo Brasil, no meio de um tiroteio, isso acontece aqui no Rio, infelizmente. E sim, cara, eu sinto falta. Isso é triste, assim, de dizer. Mas eu, desde criança, não sei se eu tenho algum problema em relação a isso, mas desde criança eu não vou dizer gosto. Lógico que eu não gosto de guerra, não gosto de enchente, não gosto de nada disso. Mas sempre assim, os dias que eram diferentes, as coberturas jornalísticas que eu acompanhava que eram diferentes, me atraíam para esse tipo de cobertura, assim. Então, eu sempre quis estar presente. Quando teve a invasão do Alemão e eu tava trabalhando lá no São Gonçalo fazendo nada, fazendo preso dentro da delegacia, aquilo, cara, me irritava de uma forma, porque assim, o mundo tava mostrando aquilo ali e eu não tava presente, sabe? Eu gostava de estar presente onde tava acontecendo as coisas, entendeu? Eu gostava de ser prova viva das coisas. Eu gostava de voltar pra casa
e as pessoas estarem preocupadas comigo, querendo saber o que aconteceu, e eu poder contar que eu vi. E isso é uma coisa muito doida, eu acho, assim. Talvez a pessoa que esteja me ouvindo aí esteja falando, cara, esse moleque é maluco. Mas, enfim, essa é a minha personalidade. E eu sinto falta até hoje, cara. Assim, entendo que não faz o menor sentido eu voltar pra isso, até por hoje ter um filho, por ter uma família e tal. Naquele tempo eu era inconsequente e não pensava muito nisso, mas hoje em dia eu prefiro ficar quietinho aqui fazendo meus joguinhos e fazendo meu trabalho aqui na CBF por ter um filho pra criar. E uma outra coisa que eu acho legal, porque assim, você tava contando, e até fiz a brincadeira de que tudo que você teve de experiência antes de entrar na CBF, meio que se transformou pra você utilizar dentro, né, técnicas e experiências pra você utilizar dentro de campo, brincando assim. Muito. Porque, por exemplo, você falou, eu não gostava de ficar na frente do Projac fotografando os atores, a revelação do Malhação, mas hoje você trabalha com uma turminha que é muito vaidosa, né, digamos de passagem. Assim, a gente sabe hoje, até pelos cortes de cabelo, o quanto as pessoas estão ligadas na imagem, né? E isso era até uma coisa que a gente gostaria de perguntar, assim. Tem muito dessa brincadeira do tipo, você fazer uma foto desses caras e eles pedirem pra ver, apagar, fazer de novo porque não ficou boa. Acontece muito disso com essa galera também? Cara, então, assim, quando eu tenho a oportunidade de fazer algum ensaio, alguma coisa mais trabalhada, isso acontece, assim. Mas acho que isso é normal até. Eu mostro, às vezes, vamos a essa, faz um debatezinho, essa aqui não gostei, não sei o quê. Mas no dia a dia, assim, de treino, de jogo, isso não acontece de uma aprovação, assim. Eu tenho um fluxo de trabalho de colocar no site, de colocar no Flickr lá, que é a nossa forma de divulgar para a imprensa. Já é um hábito botar no Flickr e o pessoal da imprensa puxar de lá. Isso não existe, assim, eu não passo por eles antes de fazer isso. E aí eu tenho o fluxo também de mandar a foto para cada um deles pelo WhatsApp. Mando em baixa, aí às vezes os caras escolhem, eu mando em alta, enfim. Mas teve uma vez só que isso me causou um problema, que foi a foto do Gabriel Jesus, que eu dei mole, eu segurei que eu ia mandar para ele só pra mandar, assim, pra fazer uma brincadeira e tal. E eu dei mole, eu botei no Flickr, e aí os perfis pegaram e sacanearam muito ele, que ele tava fazendo uma careta meio estranha, assim, tava olhando pra bola e ele faz uma cara estranha quando a bola tá perto dele, e aí deram uma sacaneada nele, ele veio, falou comigo assim, em tom de brincadeira, mas eu senti o puxão de orelha, me queimou e tal, não sei o quê. Mas aí passou batido, falei, Jesus, foi mal, desculpa, e segue, vida que segue. Vamos fazer uma fotinha bonita agora, vem cá. E como é que é essa relação? Você já falou que tem total liberdade dentro da CBF para criar e poder fazer, mas como é que é a relação documental-artística? Porque a gente acompanhando o seu Instagram, a gente percebe que em alguns momentos você tem um documental, né, que você está registrando o treino, os jogos, o que está acontecendo ali, que é onde você não pode mexer muito, e em alguns momentos você olha que é uma foto artística, onde você de vez em quando baixa a velocidade, faz uma silhueta, sempre tem essa... Como é que é o desenvolvimento dessa parte fotográfica sua? É uma opção, você pensa em pautas e vai trabalhando cada fotografia nas pautas que programa? Como é que é essa divisão do momento que você pode se libertar do trabalho e poder fazer algo um pouquinho diferente? Cara, é o seguinte, desde que eu comecei lá nessas coberturas de Campeonato Carioca por conta própria lá, eu acho que o dia a dia do futebol, uma hora enche o saco, porque se você não buscar fazer coisas novas, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa e, entendeu? Você vai ficar dependendo de acontecer alguma coisa extraordinária no jogo para você ter uma foto diferente. Então você tem que estar sempre mudando, assim, tem que estar sempre dando outras leituras. E às vezes essas fotos artísticas que você tá falando geram pautas, assim, pra gente. Sei lá, o Douglas Costa tem a fama de ser muito rápido. Aí se eu fizer um penning do Douglas Costa cravadinho, do jeito que eu gosto, a gente vai fazer uma matéria com o Douglas Costa sobre a velocidade que ele chegou no último jogo. O Douglas Costa chegou a, sei lá, 30 km por hora no pique lá dele. A gente faz uma matéria, vai botar a foto dele num penning que ele vai estar voando, igual um carro de Fórmula 1. Assim, tem o seu valor a foto artística. Além do documental, tem o valor aqui nas redes sociais, que a gente tá sempre buscando usar fotos bonitas. Na capa do nosso site, que tem um destaque grande para as fotos, a gente tá sempre buscando fotos diferentes, enfim. Não é questão assim, fiz o meu trabalho protocolar, agora eu vou fazer o artístico porque eu gosto, porque eu quero. Não, o artístico faz parte do meu trabalho também. O dia que eu não fizer mais, que eu fizer foto padrão, todos os jogadores fazendo treino de finalização, todo mundo chutando. Isso qualquer um vai lá e vai fazer, entendeu? Então, eu tenho que ter algum diferencial.
eu busco fazer isso, sim. Quando eu vejo uma oportunidade de fazer uma foto diferente, eu vou fazer. É importante sim ter o protocolar. Ter a foto de, pelo menos, uma foto de cada jogador num treino, foto de todos os jogadores que entraram em campo, isso é óbvio. Ter ali o cara sozinho, o cara dividindo, é importante ter. Mas é importantíssimo também ter a foto artística, ter o olhar diferente. Assim. E dessas fotos, né, dessas imagens que você vai produzir nos últimos anos, acompanhando todas as seleções, todas as categorias, tudo que envolve a CBF, tem algumas que você tem um carinho muito especial, que tem uma história muito bacana pra você poder contar aqui pra gente? Cara, tem muitas, na verdade. Se eu pegar o Instagram e for rolando pra baixo aqui, eu vou te contar 10 histórias diferentes. Vai contando, a gente depois seleciona, a gente edita. História 1, 2, 3, tô brincando. Pode contar 2 ou 3, pode ficar à vontade. Sempre que me pergunta assim, a foto marcante pra você e tal, tem uma foto que talvez não tenha sido a mais importante em relação a... Foi uma foto importante, mas não nossa, que foto importantíssima e tal, não sei o quê, porque a seleção já estava bem encaminhada para a classificação. Mas o Brasil enfrentou o Paraguai no Brasil, não lembro, acho que foi a Arena do Grêmio. Enfim, o Brasil era o último jogo, se o Brasil ganhasse, se classificava para a Copa. E aí o Neymar fez um gol, foi um jogo pegado, assim, o Brasil, não me engano, estava empatado e tal. O Neymar fez um gol no final do jogo e veio comemorando na minha direção de uma forma, um quadro tão limpo, assim, que assim, a expressão do Neymar naquela foto diz muito pra mim. E aí eu gosto muito dessa foto, assim, sempre me vem na memória ela. Outra foto importante que eu gosto foi uma foto, um gol do Paulinho, não me lembro onde foi, um gol do Paulinho que o Tite saiu correndo, acho que vocês vão lembrar disso, que o Tite saiu correndo do banco e foi abraçar todo mundo. E eu tava também de cara pra essa foto e foi incrível, assim. Porque não é uma foto habitual, assim, de comemoração, né? A gente tem os jogadores comemorando, a gente sempre faz, mas o técnico e o Tite com um apelo que tava na época, assim, um apelo popular, tava todo mundo com ele, assim. Foi uma foto interessante na época. Nesse momento, por exemplo, curiosidade, né? Provavelmente a hora que tá no lance, você tá percebendo que vai acontecer o gol, você tá sempre focado nos jogadores, né? Nas comemorações. A partir da tomada de decisão do tipo, o Paulinho tá comemorando, fez um gol bonito, um gol importante, e de repente decidi fotografar o Tite. Cara, então, eu não decidi fotografar o Tite apareceu no meu quadro. O Tite foi abusado e entrou na frente. Entrou um terno pela minha esquerda aqui que eu não entendi. E aí depois eu fui entender quem era, assim. Na hora eu não vi, assim. Mas é uma tomada de decisão difícil, cara, que eu particularmente não faço, assim. Eu não opto por fotografar o técnico. Vou estar sempre fotografando o jogador, porque, sei lá, assim, eu não sei que tenha alguma pauta especial com o Tite, seja um jogo com muitos gols e que um deles eu possa estar lá no Tite e tal. Mas eu tô sempre no jogador. Acho que quando uma agência tá no campo com 4, 5 fotógrafos, pode se dar o luxo de enquanto um tá fazendo jogador, o outro tá fazendo Tite, o outro tá fazendo torcida, mas eu sozinho não posso me dar o luxo de deixar de fotografar o jogador que fez o gol pra fotografar outra coisa, não. E já perdeu algum momento de ficar muito atento ao jogo e esquecer de fotografar? Olha, esqueci de fotografar... Não vai assumir publicamente, mas pode contar pra gente. Não, eu não perdi nada, mas eu confesso que no último jogo da Copa contra a Bélgica, que a gente perdeu, aquele chute do Renato Augusto que não entrou, eu confesso que eu acho que se aquela bola entrasse eu não tinha feito aquela foto não, cara. Porque eu tava praticamente em pé na beirada do campo, ali atrás da placa. Eu já tinha largado a câmera e já tinha virado torcedor, assim. Que depois que ele fez o primeiro gol, eu fiz uma foto, eu até postei esses dias essa foto do aniversário dele, eu fiz uma foto que foi uma vibração dele, cara. Ele pegou a bola no fundo da rede, no gol, e foi uma vibração que a foto, quando eu faço uma foto assim, que eu vejo que a pessoa tá de coração comemorando aquilo ali, eu me apaixono pela foto e me emociono junto, assim. E aí, quando aquela segunda bola não entrou, cara, foi muito triste pra mim, mas eu acho que se tivesse entrado eu não tinha feito aquela foto, não. Você não sabe até hoje se foi bom ou ruim ter perdido. Depois de eu ter mandado essa foto pra ele tatuou essa foto, cara. É tão incrível que ele tatuou. Ele falou, cara, aí eu falei, pô, imagina se você comemorou assim o primeiro gol, imagina se tivesse feito o segundo. Eu teria ficado nu. Aí você teria feito a foto, eu estaria nu. Aí eu falei, cara, eu não teria feito a foto. Essa é a questão. A gente
viu junto, mas ele é um cara muito descontraído, assim. Mas ele tá achando até hoje que você não teria feito a foto porque ele estaria pelado e você não fotografaria ele pelado, não porque você não tava preparado. E uma outra coisa, uma outra curiosidade. Normalmente a imprensa tem, principalmente na Copa do Mundo, em eventos esportivos, tem um local onde ficar, né? Se posicionar, sempre já estabelecido. Como é que é pra você? É o mesmo processo da imprensa? Ou por fazer parte da equipe da CBF, por ser parte do staff, você pode circular por onde quiser e se posicionar como precisar? Cara, então, depende muito da competição, depende muito da organização e tal. Copa do Mundo tem uma organização mais chata em relação a isso. Por exemplo, eliminatórias. São jogos que a gente mesmo faz a operação e tal, jogos em casa, quem organiza é a própria CBF, junto com a Conmebol. Eu tenho uma liberdade grande, assim. Eu tenho a credencial de delegação e posso ficar onde eu quiser, desde que eu não atrapalhe a transmissão. A prioridade é sempre a transmissão. Eu não atrapalhando a transmissão, tenho onde como me colocar de forma diferente dos outros fotógrafos. Nas competições FIFA e algumas competições Conmebol, não. Eu tenho credencial de time, mas eu fico como imprensa também, entendeu? Eu fico credenciado como se fosse um fotógrafo do site da seleção. Então eu fico meio que como se tivesse duas credenciais, entendeu? O que é incrível, porque, por exemplo, a credencial de delegação não te dá acesso a alguns lugares que a imprensa dá. Então você tendo as duas, você fica com acesso praticamente full, né? Mas que na hora do jogo, na hora do campo, você não tem. Você fica junto com a imprensa mesmo. Ou seja, você sai dando cotovelado igual. Não, nem tanto, assim, porque eu tenho alguns privilégios de conseguir pegar... porque, assim, uma competição FIFA, por exemplo, a gente recebe um colete no começo da competição. Todos os fotógrafos credenciados recebem um colete. E aí, a partir de cada jogo, você vai chegar cedo, os fotógrafos dos veículos de imprensa chegam muito cedo no estádio para pegar o posicionamento no mapa que tem na sala de imprensa, e eles fazem tipo um loteamento das posições no campo, e aí faz uma fila, aí o fotógrafo vai lá e fala, eu quero a posição 1, eu quero a posição 99, eu quero a posição de acordo com como tá no mapa ali. E aí aquelas cadeiras estão numeradas na beira do campo, o cara vai lá, pega um papelzinho, bota no bolso que tem no colete, e aí ele tá para ir para aquela posição no campo. Eu conseguia pegar minha posição um dia antes, era um privilégio que eu tinha, que me ajudou muito, assim, porque eu não tinha como, eu tinha que estar indo com a delegação, eu tinha que estar dentro do ônibus, eu tinha que estar dentro no comboio indo para a delegação, e os fotógrafos chegavam 10 horas antes de mim. Se eu não tivesse esse privilégio, eu não conseguiria ficar em posição nenhuma, porque eu ia chegar lá e já não ia ter posição para eu pegar, entendeu? Então eu tinha esse privilégio sim, mas na hora do vamos ver eu tava junto com os fotógrafos, não ficava em posição diferente, não. Legal. Já entrando nesse assunto, já que o assunto é beira de campo, que equipamento que você acaba levando para fotografar? Olha, rapaz, o primordial, o que eu não abro mão é a 400mm, né? Eu trabalho com Canon, desde que eu comecei eu trabalho com Canon, e aí trouxe esse meu interesse para cá e a gente comprou os equipamentos todos Canon. Eu trabalho com uma 1DX Mark II, que é para esporte, acho que hoje é o equipamento top do mercado, pelo menos da Canon, para futebol, para esporte em geral. Trabalho com a 400-2.8, esse é o equipamento base. Eu trabalho com uma segunda câmera. Ora eu tô preferindo... No começo eu trabalhava com a 70-200, 2.8. Ora eu tô preferindo trabalhar com a 135-2. Ora eu tô preferindo trabalhar com a 50 1.2. Eu tô aí definindo o que é melhor pra mim. Assim, acho que... Tem hora que eu falo, não, a 135 é melhor. Tem hora que eu falo, não, a 50 é melhor. Eu ainda tô decidindo o que é melhor pra mim. Compra mais um corpo e leva as 3, pronto. Não, eu vou me enrolar. E aí eu sempre deixo uma grande angular já esquematizada ali, com a tampinha meio aberta, que vai que o cara vem aqui comemorar na minha cara e eu preciso de uma grande angular, então eu já deixo ali pra trocar no segundo corpo e fazer as fotos que eu precisar fazer, assim. Se o cara estiver muito perto de mim e eu não tiver lente pra fazer, eu já deixo pronta pra trocar ali. Principalmente depois daquele gol da Croácia, né? Que o fotógrafo fez a foto lá tão famosa. Essa não pode mais faltar. Não, é sempre importante a gente ter uma grande angular. Eu gosto muito da 24-1.4. Trabalho bastante com ela. Eu gosto muito de lente fixa, cara. Lente fixa e lente bem aberta, assim. Eu gosto do desfoque.
às vezes pode até atrapalhar. Eu nunca trabalho ela no talo, assim. Não vou fazer jogo com a 51.2, que eu não vou trazer foco em nada. Então eu sempre trabalho um 6, um 8, não sei. Aí você fala, pô, mas trabalho um 8, pra que tem uma 51.2? Por que que não tem a 51.8? A lógica é diferente, cara. E nitidez, o desfoque é tão lindo, o desfoque é diferente e fica lindo do mesmo jeito. Eu não costumo usar no talo, assim, não. Tipo, se a lente é um 4, um 4. Não, eu boto um 8 ali pra garantir que eu não vou perder o brilho no olho, entendeu? Ainda mais se for o Douglas Costa, que corre mais do que o obturador da câmera, né? O Douglas Costa, você bota 8.000, sai borrado. Falando nisso, aproveitando já que a gente tá falando um pouquinho de equipamento e você acabou falando de como acaba configurando as câmeras, tem alguma dica muito especial para quem tem interesse em fotografar esportes, principalmente futebol? Nada é regra, né, na fotografia, nada é regra. Mas eu vou passar a minha visão do meu protocolar ali, o que eu faço quando eu não tô fazendo nada de diferente, não tô fazendo um contraluz, não tô fazendo um penny. O protocolar, cara, velocidade alta sempre. Gosto muito de usar acima de 2.500. Às vezes é necessário 2.000. E às vezes, ainda mais nessas finais de Série D, de Série C que eu faço aí, cara, eu abaixo muito essa velocidade porque não tem condição. A iluminação ainda é muito precária em alguns estádios. Mas falando de seleção, é muito difícil jogar no estádio com iluminação ruim, que a gente sempre joga em estádios bons e tal. Mas é isso, eu uso velocidade alta. Por exemplo, se é 400 a 2.8, no caso aí 2.8 eu já uso 2.8 mesmo. É só para essas lentes muito abertas que eu não uso o talo, mas uso o diafragma o mais aberto possível para você garantir aquele desfoque, não ficar a imagem muito poluída, com aquelas placas atrás muito, muito vivas. Sei que muita gente está começando agora, é difícil ter equipamento 2.8, é complicado, eu sei como é no começo, assim, penei muito com a minha 75-300 lá, que porra, botava 4... E aí você fechava pra 300, ela era 5, 6, assim, era impossível de trabalhar com aquilo. Mas você dá um jeito, cara, você tem que dar um jeito. Faz o melhor com o equipamento que você tem. Uma vez me falaram, eu reclamando, chorando em relação a isso, assim, pô, é difícil e tal, não sei o que, cara. O importante é o passarinho, não é a gaiola. E eu falo isso pra muita gente e levei isso pra minha vida, assim. A pessoa que entende de foto, não vai olhar pra sua foto e falar que a sua foto é ruim porque você é um fotógrafo ruim. Vai falar assim, a sua foto é boa pelo seu olhar, você viu bem essa foto. Agora, ela está ruim porque seu equipamento é ruim, mas o seu talento está aqui nessa foto. Dá pra ver que seu talento está aqui nessa foto. Então, isso que é importante, cara. As pessoas às vezes desanimam de fotografar algumas coisas por causa do equipamento. Vai lá e faz, cara. Um dia você vai ter uma condição de comprar seu equipamento melhor, tá melhorando aos poucos. Trabalhei com 70-204, aí depois de juntar dinheiro do ano inteiro, comprei minha 70-200-2.8, minha primeira 70-200-2.8 lá, trabalhava no jornal com ela. E assim, é gostoso sentir o progresso do equipamento, sabe? Sentir que você consegue evoluir em relação a isso. Assim, a dica que eu dou pro pessoal é não desistir por causa do equipamento. Mas voltando a falar aqui das minhas dicas técnicas de futebol, né? Ter sempre essa gama de poder fotografar quando o cara tá mais perto, poder fotografar quando o cara tá mais longe é importante. A 70-200 é uma lente interessante para fazer futebol. Por mais que você não vai conseguir fazer o cara lá no meio campo e tal, você consegue fazer o cara pelo menos próximo da área ali. É onde acontece o mais importante, né? Que é o gol, que é o cara sair para comemorar. Então, a 70-200 é uma lente que eu indico muito para quem tá começando aí, quer investir em algum equipamento para comprar. Tá sempre usando câmera, considerando essa limitação financeira de poder comprar um equipamento que faça não sei quantas mil fotos por segundo, mas tá sempre usando esse modo de fotografia rápida, né, de fotografia em sequência. Tem uma... Eu acho que nem dica, é primordial, cara. Usar o foco na situação, não naquela situação one-shot, usar naquela situação de cervo, que é onde o foco acompanha o elemento, né? Se você usar um one-shot, você vai fazer o foco no cara, a câmera vai fazer pipi, ele já não tá mais lá onde o foco foi feito, ele já saiu de lá. Então você tem que estar sempre usando o cervo para ela estar acompanhando o foco. E essa situação do botão, que a câmera vem de fábrica, assim, né, praticamente. De você fazer um meio clique, fazer aquela meia pressão ali no botão no disparador, ela fazer o foco e depois você concluir o clique e ela fazer a foto. Para futebol isso também não vai servir, porque você vai ter que botar o foco em outro botão. No caso da galera aí que tá ouvindo que usa Canon, eu uso naquele asteriscozinho que tem atrás da câmera. Então eu tô ali com o meu polegar fazendo o foco e com o meu indicador fazendo a foto. E assim eu vou, boto o ponto de foco central não, eu boto ele central um pontinho para cima.
para ficar mais perto do rosto ali. E aí vou fazendo isso, vou acompanhando com o cervo, com o foco no asterisco e disparando com o indicador. Eu acho que é basicamente isso. Tem algumas milhares de dicas aí, mas que por áudio fica complicado, assim, acho que pessoalmente mais fácil. Depois desse episódio, façamos um workshop de fotografar a seleção brasileira com o Lucas. Quem me encontrar aí e quiser tirar algumas dúvidas, eu me coloco à total disposição. Minhas redes sociais estão aí para isso, assim. Eu respondo muita gente no direct que vem falar sobre fotografia, que vem falar sobre o meu trabalho, e eu tenho um prazer imenso de ajudar, cara, porque eu fui muito ajudado e sou ajudado até hoje, assim. Tenho muitas dúvidas, muitas pessoas me ajudam. Eu tô sempre buscando conhecimento, ainda mais agora na parte de estúdio, que a gente tá com alguns projetos bons aqui agora para a Copa América. Na Copa do Mundo eu já fiz alguma coisa de estúdio. Tô sempre buscando informação sobre iluminação, buscando algumas pessoas para conversar, enfim. E eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho dos outros, e me coloco à disposição aí para responder quem quiser, quem eu tiver a honra aí. Até pegando um gancho do seu comentário, você falou de trabalho em estúdio. Era uma das perguntas que a gente tá prontos aqui para fazer. Tirando o fotojornalismo, que é acompanhar o dia a dia e de vez em quando fazer alguns ensaios que você já tinha citado, a gente percebe também que a própria CBF tem realizado muitos, digamos, estúdios que são mais retratos mesmo dos jogadores. Em nenhum momento se citou essa experiência, né? Sempre foi pro fotojornalismo e de repente já estava dentro da CBF. Como é que é o desenvolvimento desses projetos em que o fotojornalismo é deixado um pouco mais de lado e você tem que pensar justamente nisso, né? Em criar uma luz, ter um momento, em fazer um registro mais posado. Como é que você tem desenvolvido esse trabalho dentro da CBF? Cara, é algumas referências que eu tenho, que eu pego, não alguma referência específica de algum fotógrafo específico, mas que eu acompanho nas redes e noto um movimento para relação a isso. Às vezes até não relacionado a futebol, pode ser outros esportes ou até moda mesmo. Alguns retratos que eu acho interessante e que eu sempre quis trazer para cá. E a gente tem abertura, a gente tem disponibilidade de fazer, e aí conversamos aqui com o pessoal das redes sociais, com o pessoal das matérias especiais, volta e meia a gente consegue trazer um personagem legal aqui pra fazer e eu montar o estúdio. A experiência que eu tenho, cara, há muito tempo atrás também, naquela época lá de São Gonçalo, que eu já falei, eu trabalhei um pouco essa pegada também de aprender, não ganhava nada pra isso. E, porra, ficava lá 40 minutos segurando o rebatedor, achava que era um saco, mas era um aprendizado, assim. Muita coisa que eu trouxe, que hoje eu uso, não que eu vá usar uma luz que eu vi lá em 2012, uma montagem de luz que eu vi lá em 2012. Mas, assim, eu aprendi sobre equipamento, aprendi o efeito que cada tipo de luz vai fazer, aprendi sobre posicionamento. E, assim, trouxe essa pouca experiência pra cá, juntando com muito estudo, buscando muitas referências, buscando muita informação, conversando com algumas pessoas. Eu trabalho nisso aqui, assim, pedi alguns equipamentos, a gente comprou. Na Copa, eu montei um estúdio, cara, montei um tecido gigante numa sala lá na Granja. Era um fundo branco que era, a princípio, para recortar e fazer algumas coisas para redes sociais, algumas peças para redes sociais com os jogadores. Nós fizemos todos os jogadores lá, comemorando, posado e tal, não sei o quê. Pô, muito legal. E assim, é isso. Na CBF eu tenho essa abertura, acho ótimo. Toda a ideia que eu dou aqui, o pessoal se empolga, quer fazer. Qualquer equipamento que a gente precise, que eu precise para fazer alguma coisa, eu consigo. E isso é muito gratificante, assim. Pra você nunca vai faltar figurinha da seleção brasileira no álbum, né? Nunca. Se faltar, eu vou imprimir, recortar e colar. Você fala assim, não, peraí, tá faltando quem? Neymar? Peraí que eu já vou resolver. Fiote, vem cá. Por mais que você já tenha falado um pouquinho eu não sou amigo, né? Não tento me fazer amigo, as coisas funcionam. Como é que é essa relação de... Vamos entrar um pouquinho mais juridicamente aqui falando. Vamos falar de direitos autorais. É lógico que quando você entra na seleção brasileira, provavelmente eles assinam um contrato, alguma coisa, onde tenha os direitos de imagem cedidos para a CBF. Né? Sim. Como é que é a relação de direitos autorais, por exemplo, no seu caso com a CBF? A gente percebe que em algumas fotos de divulgação saem o seu nome, mas como é que funciona, por exemplo, quando você publica nas suas redes sociais? Você tem autorização dos jogadores? É uma autorização da CBF? Como é que é esse triângulo de relacionamento com essa questão jurídica? Cara, olha, eu não vou, como a gente já tinha comentado, eu não vou poder falar sobre direitos e
as pessoas falam, tá, usou minha foto sem saber, sem dar crédito, sem não sei o que. Cara, eu sou totalmente leigo nesse assunto. Mas em relação às autorizações, são, acredito que informais, assim. Todas as fotos que eu faço são da CBF, são de direito de uso da CBF. Os jogadores cedem esses direitos, acredito eu. Nunca vi esse documento, nunca vi assinar esse documento, mas acredito que tenha. E é isso, todas as fotos que eu faço são da CBF, o pessoal disponibiliza para a imprensa, a gente pede, né, o uso do crédito e tal. E o uso das minhas redes sociais é totalmente informal dentro da casa, assim. A única coisa que eu evito e que a gente trabalha aqui é eu não dar uma foto antes da CBF dar, entendeu? Se eu fiz uma foto que eu quero postar na minha rede social, eu vou falar com o pessoal de redes sociais, vou falar com o pessoal do site, falar, gente, tem essa foto aqui, vai usar? Não. Vai usar? Não. Beleza, então eu vou usar, beleza? Beleza. Ou, vai usar? Vou. Espera que a gente vai soltar às 5 da tarde. Aí eu espero, 5 da tarde eles vão postar, eu vou postar logo depois. Eu não posso furar a CBF, né? Se furar, a gente chama no jargão jornalístico. Mas em termos de direito, cara, eu confesso pra você que sou leigo nesse assunto. Mas acredito que ninguém vai me processar, não. Pelo menos até esse episódio não houve nenhum caso. Não houve. Mas já teve problemas, por exemplo, com algumas revistas ou alguns sites de relação com a CBF, de não acreditar a foto e vocês entrarem em contato, alguma coisa assim? Ou pra vocês, como já é disponibilizado pra imprensa, vocês nem dão tanta bola assim? Não, a gente não faz uma grande pesquisa, porque assim, todas as fotos que a gente faz aqui circulam muito, assim, no país inteiro, veículos grandes, veículos pequenos, a gente acompanha os maiores. E às vezes acontece de sair sem um crédito, alguma coisa, a gente só dá pô, se eu sem crédito e tal, às vezes as pessoas mudam, portal. Assim, às vezes é só falta de atenção mesmo. A imprensa tem um respeito grande com o nosso trabalho aqui. Quando acontece sair sem crédito, alguma coisa assim, ou por falta de atenção, ou deram algum mole. E aí eles corrigem o quanto antes. Culpa do estagiário. Bota a culpa no estagiário. Mas já teve sim, cara, já teve briga grande minha, nem da CBF, mas eu já briguei muito com um perfil de um canal de TV, e assim, que, porra, erraram uma vez, aí, não, desculpa, demônio, não sei o que. Aí 2 dias depois erravam de novo, aí 3 dias depois erravam de novo, aí depois começaram a errar meu nome, aí depois começaram a usar foto nossa monetizando, assim, com patrocinadores contrários a nossa, sabe? Pegava uma foto nossa, eu vou dar um exemplo, nem lembro, pra falar a verdade, mas pegaram uma foto nossa, sei lá, a gente é patrocinado pelo Itaú, Seleção Brasileira. Aí pegava uma foto nossa, não dava crédito e botava um selo do Bradesco, sabe? Assim, umas coisas absurdas que a gente brigava muito, até que o dia que eu desisti. O dia que eu passei, eu falei, ó, tô passando pro meu diretor, tô passando pro jurídico e você se resolve aí porque eu não aguento mais pedir e dar toque e tal. E aí desisti, parei de seguir pra não me irritar mais e deixei pra lá e vida que segue. Uma outra curiosidade que a gente acabou não comentando, é óbvio que quando são torneios, são coisas muito parecidas, assim, principalmente na parte documental. Mas fazendo uma comparação bem simples, até por uma questão de coisas sociais, assim, quando você, por exemplo, acompanha a seleção brasileira masculina de futebol, provavelmente você tem acesso ao vestiário, faz um documentário fotográfico do que acontece lá dentro. No feminino acontece a mesma coisa? É mais restrito justamente para não causar nenhum constrangimento? Ou como é que funciona os bastidores, assim, enquanto não estão em campo? Cara, eu tenho acesso... nem sempre eu faço, assim, nos jogos geralmente eu faço vestiário e tal. No feminino é igual, cara, eu não tenho... É lógico, assim, as meninas acabaram de entrar, eu sei que elas vão trocar de roupa, eu não preciso entrar ali porque eu sei que não tem necessidade, eu não vou estar fotografando nada, não tem a menor necessidade de estar ali dentro, inclusive com o masculino, assim. Os caras estão trocando de roupa, vou fotografar o quê, sabe? Mas, assim, eu entro no vestiário um pouco depois, todo mundo vestido já, onde vai ter uma oração, onde vai ter uma palavra, onde vai ter onde vai ter um abraço, uma troca de energia. E isso que é o interessante pra mim, é isso que eu quero mostrar. Não tem interesse em mostrar ninguém pelado, então não tem por que eu estar ali. Aí vai nesse sentido que eu já tinha falado, de eu querer estar perto em todos os momentos. Não é isso. Você é fotógrafo, você tem que estar onde você vai ter alguma coisa pra fazer, vai ter alguma foto. Então, eu vou entrar lá quando tiver alguma foto pra fazer. Eu vou entrar, vou dar um olho. Não tem nada pra fazer aqui. Sair. Não preciso ficar junto, entendeu? O único pelado que você queria fotografar seria o Renato Augusto se ele tivesse feito o gol contra a Bélgica. Eu já falei, não teria fotografado. Eu estaria dentro do campo lá, pulando na grade.
Pra terminar esse bate-papo, que é muito legal você conhecer, né, os bastidores, entender como é que funciona uma outra área da fotografia que a gente não tá tão acostumado, porque a maioria aqui faz eventos, fotografa família. Eu quero terminar com uma pergunta, que isso já deve ter acontecido alguma vez. Não acredito que você não tenha passado por essa experiência ainda. Você já foi confundido com um jogador? Eu já fui confundido. Cara, já, mas assim... Muita gente, às vezes, tá saindo um monte de jogador e você tá saindo junto, porque precisa sair no comboio e tal, não sei o quê. E aí tem jogo, pô, a gente já jogou em lugares meio, sei lá, já jogamos na Arábia, já jogamos, pô, Austrália, já jogamos em alguns lugares que talvez as pessoas não conheçam todos os jogadores, sabe? E assim, por estar vestindo a camisa da seleção brasileira, os caras querem tirar uma foto, então, às vezes você tá passando e, foto. Aí eu falo, cara, eu não sou jogador. Aí às vezes a pessoa fala, então desculpa, beleza, então não sei o quê. Às vezes fala, não tem problema, mesmo assim é do Brasil, é seleção brasileira e tal. Pelo menos não te menosprezam, né? Sim, pô. Tipo, então vai embora, pô. Você não é jogador, vai embora. Então nem quero, desculpa. Não, quer dizer, nem pede desculpa, né? Muita gente, às vezes, pede pra tirar foto comigo, não por ser eu, por ser seleção brasileira, sabe? Por estar vestindo a seleção brasileira, pra eles isso já é muito importante. Países mais pobres aqui da América do Sul, que a gente vai jogar eliminatórias, Bolívia, Venezuela, enfim. Os caras, pô, você tá vestindo a camisa da seleção brasileira porque você representa alguma coisa do seu país. Então... eles querem isso, sabe? Mas já fui confundido com jogador, sim, assim, nessas situações de faz uma foto comigo, pô, mas eu não sou jogador, então deixa pra lá, sabe? Mas você vai assim, eu não sou jogador, eu sou fotógrafo. O cara fala, então tira uma foto minha aqui com o Neymar. Então, beleza, fica aí que o Neymar tá vindo. Não, muito bacana. Eu sei que não chega a esse nível, né? Não tem a mesma proporção, mas eu já tive a oportunidade de jogar campeonatos fora do Brasil de futebol quando eu era mais novo. E realmente, sim, quando a gente vai, por exemplo, eu fui pro Chile, cidades não grandes como Santiago, mas cidadezinha no interior, como o brasileiro é bem quisto por essa galera, assim, e eles querem tudo, né? Tipo, querem ou tocar, ou abraçar, conversar, tirar uma foto. E isso é uma das experiências mais legais que você acaba vivenciando. Por mais que você esteja com grandes jogadores, pessoas que todo mundo gostaria de ter por perto, ou poder ter a oportunidade de conversar de vez em quando, você vivencia isso, mas essas experiências acabam trazendo muito mais emoção e sentimento para sua fotografia, que de uma certa forma é um fotojornalismo, né? É um retrato do que está acontecendo e você não está tão envolvido assim com o assunto, mas o que te envolve é o que está por detrás das câmeras. Sim. Legal. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por poder conversar com a gente e contar um pouquinho dos bastidores do seu trabalho e da seleção brasileira. Pra galera que não conhece ainda o seu trabalho, que quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com você através de quais redes sociais, pode perguntar qualquer coisa. Conta aí pra galera. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito aí o contato de vocês, o convite. Tenho completa noção da relevância do canal, do perfil de vocês, do perfil do Instagram, o perfil do Spotify, o perfil de toda a galera que vocês convidam para participar. Queria agradecer muito desde já. Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho e quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Instagram, @lucasfigfoto, F de faca, I de índio, G de gente, foto com F. E esse é o canal principal que eu uso. Eu sou viciado no Instagram, tô sempre vendo. É ali que eu tiro as minhas grandes referências, na verdade. É isso. Quem quiser pode mandar lá, eu tô sempre de olho nas mensagens que entram e tô sempre respondendo a galera que tem alguma dúvida. Muito bem, pessoal, então é isso. Agora, quando você for assistir jogo de futebol da seleção brasileira, olhe nos cantinhos do campo e veja se você acha o Lucas, tire uma foto, poste no Stories e marque ele. Se a seleção estiver jogando mal, preste atenção no fotógrafo, pelo menos. Não, mas fotógrafo sempre presta atenção no fotógrafo. Obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. Até